Abre sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18. Isso daqui é um motivo de felicidade, irmão. A palavra de Deus é a coisa mais maravilhosa que nós temos. Mateus capítulo 18, verso 15. Se você abrir a sua Bíblia, deixa ela aberta, no nome de Jesus, até o final da palavra. Mateus capítulo 18, verso de número 15. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Feche seus olhos. Pai, que nessa tarde a única voz ecoando em cada coração seja a tua. No mundo espiritual nós já abrimos as portas para que a tua semente, que é o teu evangelho, caia em cada coração. Que o diabo não venha roubar a semente desta palavra. Já devolvemos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título do nosso sermão hoje é Perdoados para Perdoar. Irmão, você errou contra Deus desde que você nasceu? Não foi uma vez. Você não pecou 2, você não pecou 3 vezes, você não pecou 5, 10, 20, 70, 100, 120, 150, 200, 500, 700, 1000 vezes. Você pecou contra Deus inúmeras vezes. Você não conseguiria contar quantas vezes você ofendeu a majestade e a santidade de Deus com os seus pecados. Mas sabe o que Deus fez com tudo isso? Embora os nossos pecados sejam numerosos e não dá nem para contar, Deus perdoou cada um dos nossos pecados por meio do sangue de Jesus Cristo naquela cruz. Ali, Deus perdoou cada ofensa que nós fizemos contra Ele. Só que, irmãos, você não foi perdoado só para sair falando por aí que é crente, só para ser perdoado por ser perdoado, não, irmão. Sabe o que acontece? Deus te perdoou para que você pudesse perdoar outros. Meu irmão, quem não perdoa, nunca recebeu o perdão verdadeiro de Deus. Quem não tem um coração perdoador, nunca acessou o coração perdoador do Pai. Você foi perdoado para perdoar. Isso é o significado de ser um cristão. O cristão, ele é um pequeno Cristo. E o que Cristo fez com você, irmão? Ele perdoou as suas ofensas. Só que você é um pequeno Jesus. O que você tem que fazer então? Perdoar as ofensas dos outros. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos cenários muito sérios. Quando a gente vai falar de pecados que não têm perdão. Um pecado que a Bíblia vai apresentar que não tem perdão algum é a blasfêmia contra o Espírito Santo. No texto, os fariseus sabem que é o Espírito Santo fazendo um milagre, eles têm a plena consciência disso, mas mesmo assim eles não se importam e atribuem aquele milagre que é de Deus ao diabo. É um pecado imperdoável você saber que Deus está fazendo algo e mesmo assim não se converter. O segundo pecado, que não possui nenhum tipo de perdão nas Escrituras, é a apostasia. De acordo com o livro de Hebreus, aqueles que conhecem a verdade do Evangelho, sabem o que o Filho de Deus sofreu por ele, mas mesmo assim, não se importam, não estão nem aí, sabem a verdade, mas não querem agir de acordo com a verdade, é a apostasia, é o abandono da fé, é um pecado que Deus não perdoa jamais. Mas o terceiro, e esse está mandando muita gente para o inferno, é não perdoar. Irmão, quem não perdoa não pode ser perdoado por Deus. Quem não perdoa tem as suas orações diante de Deus interrompidas. Sabe, e o tempo todo as pessoas vão chatear você. Ninguém aqui é perfeito. A gente está numa igreja que a gente está caminhando até o dia que a gente vai ser perfeito lá em cima. Mas não é aqui ainda, a gente está no processo. Mas sabe, eu queria que você fechasse seus olhos, todos fechem seus olhos nesse momento, feche seus olhos. Eu quero que, enquanto eu vou falando aqui, você vai imaginar e visualizar a imagem de alguém na sua frente. Eu tenho certeza que essa semana passada alguém já te tirou do sério. Você já tem uma mágoa e um ressentimento com alguém já. Pode ter sido na igreja, na sua casa, na sua família, nas suas amizades, coisas que você ouviu por aí, você já tem alguém, você já consegue ver alguém. Talvez não foi essa semana passada, talvez foi lá no seu passado.
é aquele trauma, é aquela ferida que você carrega marcas até hoje, que estão abertas e doem você. Você consegue ver essa pessoa na sua frente? Então, eu quero te falar, pode abrir seus olhos, que o desafio do cristianismo, muitas das vezes não é amar Jesus, é amar Judas. Amar Jesus é muito fácil. Amar Jesus é muito tranquilo. Agora, amar quem está te traindo, como o Senhor fez, esse é o desafio. Por isso eu quero te falar que essa pessoa que você pensou, essa situação que você imaginou, é ali que hoje eu quero conversar com você sobre como resolver essa situação, como ser alguém que recebeu o perdão de Deus e que vai devolver esse perdão a essa exata pessoa que você pensou. Irmão, existe um protocolo bíblico sobre como liberar perdão. Não são simplesmente 3 palavrinhas mágicas que você solta assim, eu perdoo fulano, não. Jesus nesse texto, ele vai nos ensinar como lidar com cada ofensa que nós temos aqui na prática. E sabe, irmão, se você tiver disponibilidade, eu queria te encorajar a realmente anotar cada ponto dessa palavra, porque assim, talvez hoje mesmo você vai ser testado nisso. Em como lidar com ofensas. Talvez voltando para sua casa hoje, alguém já vai te ofender. Alguém já vai pisar na bola com você. Isso é algo que você vai usar para o resto da sua vida. Um ensinamento de Jesus de como lidar com o perdão na prática. É sobre isso que eu quero falar com você. Quem escreve esse texto, ele não é alguém que está alheio à questão do perdão. Ele é alguém que sabe o que está escrevendo. Ele é Mateus, também chamado Levi. Esse cara, ele tem um passado de uma dor muito grande. Mateus, ele era um publicano. Os publicanos, eles eram considerados porcos imundos e cães que deviam ser cuspidos e zombados. Eles eram traidores do Deus de Israel e da nação de Israel. Eles estavam a favor da conspiração e a favor da opressão romana, porque eles pagavam impostos aos romanos, cobrando dos seus próprios irmãos. Eles eram considerados simplesmente rejeitados por Deus e rejeitados pelo povo. Mateus, ele não tinha nenhum amigo judeu. Eram só outros publicanos que eram o nicho de quem ele andava, e a família dele o abandonava. Ele estava completamente impedido de frequentar o templo, frequentar qualquer sinagoga. Ele era rejeitado pelo povo e rejeitado por Deus. A tradição rabínica na época vai dizer que os publicanos, eles eram tão pecadores, mas tão pecadores, tão imundos, tão asquerosos, que era impossível que um publicano se arrependesse dos seus pecados. E sabe o que acontece? Esse cara que é um rejeitado por Deus e pelo homem. Chega o pleno Deus e o pleno homem, Jesus, e busca esse cara. Esse cara que tinha um passado traumático e de rejeição. Agora ele encontra o perdão com Deus. E é interessante que a partir de então, Levi não aparece mais, só o nome Mateus, que significa dádiva de Deus. A partir de então, Mateus ele passa por um processo de ser curado da rejeição. Isso começa com o próprio Jesus. Irmão, em muitos aspectos, cada um de nós vivemos isso. Você só está com Jesus porque você procurou em outras pessoas a aceitação, mas você acabou chegando no colo mais quentinho, no convite mais maravilhoso, no relacionamento mais importante da sua vida inteira, que outros pisaram com você em relacionamentos, mas Jesus não pisa na bola com você. Você só está aqui porque você foi rejeitado lá fora, mas foi aceito na família de Deus. É nesse momento em que Mateus vai escrever o seu evangelho, e ele vai trabalhar com uma estrutura que nós chamamos de estrutura sinótica, em que nós temos 3 fases, 3 etapas do ministério de Jesus. A primeira é o momento, a estadia de Jesus, na região dos pescadores galileus. Ali na Galileia verdejante, tem a primeira fase do ministério de Jesus. Mas aqui nós estamos na segunda, que é a viagem de Jesus da Galileia até a região da Judéia. Jesus ele está marchando e subindo para Jerusalém como um rei que está indo para a sua coroação. Jesus está indo para a cruz, relutante, mas vitorioso. E ele está indo, e é nesse momento, de fim talvez do seu ministério, mas que nunca acaba, porque ele ressuscitou e está hoje nos céus. Ele vai falar sobre algo que é a essência do evangelho, que é o perdão. Com isso em mente, releia comigo o verso 15 e o verso 16, que vai dizer o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo. Só até aqui por enquanto.
Irmão, o texto vai começar dizendo, se o seu irmão pecar contra você. Só que essa palavra se não expressa uma possibilidade. Não fala de algo que talvez vai acontecer, não. Fala de algo que vai acontecer, mas a única questão é quando que vai acontecer. Pode acontecer com você hoje. O seu irmão pode pecar contra você hoje, ou pode ser amanhã, ou pode ser semana que vem. Eu não sei quando é, mas as pessoas vão errar com você. Ninguém é perfeito. Mas é nesse momento que Jesus vai ensinar como lidar com isso na prática, irmãos. Como lidar com cada dificuldade, cada briga, cada atrito, cada discussão, cada confusão que surge na nossa casa, que fala assim, meu Deus do céu, não tem cabimento isso daqui não, Jesus, eu não tenho paz. É nesse momento que Jesus vai ensinar você a como lidar com tudo isso. Eu quero falar com você algumas bases e alguns pontos que vão nortear esse processo de quando alguém te ofender e quando essa pessoa aparecer na sua vida. O primeiro ponto que eu quero falar com você é: vá e não fique parado. É muito interessante que a primeira resposta de Jesus sobre o que você tem que fazer é: vá até o seu irmão. Mas sabe o que nós fazemos? Alguém errou contra a gente, e aí a gente deixa passar batido. Aí depois nós ficamos lá no nosso canto, sentado assim na cama, pensando na nossa cabeça, como que eu podia resolver isso aqui? Ah não, mas eu estou muito chateado, eu estou muito mal, será que eu vou falar com ele lá, eu não vou? E nós somos mestres em administrar problema, mas não em resolver problema. A gente está lá criando inúmeros cenários possíveis na nossa cabeça, ficando ansiosos, tristes, sem ânimo, porque ao invés de resolver, nós ficamos parados. Às vezes, irmãos, nós não resolvemos os nossos problemas, sabe por quê? Por covardia da nossa parte. Porque a ordem de Jesus é: alguém falou alguma coisa que te ofendeu? Vai lá e chama a pessoa. Não é para você ficar parado, vai lá e resolve. Irmão, esses dias para trás eu tive uma ideia, olha que ilustração maravilhosa. Eu não sabia como que um ventilador estragava. Depois que eu fui entender, eu falei assim, cara, eu vou adicionar nesse sermão, que coisa maravilhosa. Um ventilador, você sabe como é que ele estraga? É muito assim, paradoxal, mas ele estraga com poeira. O ventilador está lá, rodando, muito rápido, e você fala assim, cara, como é que uma poeira poderia parar isso daqui? Não tem sentido. Mas se você não pegar, às vezes, um paninho, passar um álcool, um lenço umedecido e passar lá, o ventilador estraga. Ele estraga e para de funcionar. Por quê? Porque ele está com poeira. Irmãos, muitos de nós estamos estragando porque estamos com poeira no coração que não resolvemos. Jesus está falando assim, ei, é tempo de resolver, mas você quer ficar parado, pensando, ó vida, ó azar, falando... Meu irmão, é tempo de parar de criar um filme da Netflix na nossa cabeça e resolver, irmãos. Tem coisa que é simples. É só falar assim, ô fulano, vem cá. Olho no olho, tete a tete. Fala assim, vem cá, olha, me perdoa se eu errei. Mas aqui eu também não curti muito o que você falou. Eu acho que assim, eu fiquei chateado. Irmão, é simples. O tanto de gente que está adoecendo emocionalmente por causa disso, não dá para contar na palma da mão. Irmão, pessoas que estão ficando ansiosas. Sabe por quê? O ressentimento, ele abre, não é uma porta não, é uma avenida para Satanás bagunçar as suas emoções. Um coração que não perdoa, ele é o playground do diabo para ele brincar nas suas emoções. Porque assim, irmãos, a ansiedade é algo normal. É uma consequência que nós temos da queda. Igual nós temos dor de cabeça, nós temos a ansiedade, nós temos a depressão e muitas outras coisas. É uma patologia. Mas agora, irmãos, será que o diabo não está podendo piorar as nossas emoções do que já estão, porque nós estamos com poeira no coração que a gente não tira? Aí vem o diabo e você está lá cheio de ressentimento e está cheio de ansiedade, não sabe por quê? O diabo ele pega a sua ansiedade que está lá e já é uma patologia, que é algo normal você ter, e ele vai lá e consegue bagunçar e aumentar ainda mais. Irmão, um coração ansioso, ele está totalmente murcho emocionalmente. Sabe onde é que ele está mais murcho e empoeirado? Parando de rodar e parando de funcionar? Na vida espiritual, irmãos. Sabe por que às vezes nós temos cultos tão vazios da presença de Deus? Porque Jesus fala um princípio muito claro. Que se você estiver diante do altar e lembrar que o seu irmão tem algo contra você, é para você sair do culto. É para você ir embora. Resolver
e depois voltar, irmãos. Mas nós estamos aqui no culto, e é uma bênção estar aqui. Mas estamos cantando e ouvindo tantas palavras, e nos perguntamos por que nós estamos tão frios espiritualmente. A resposta é um coração amargurado. É um coração que está cheio de poeira, ele não tira por nada. É um coração que no fundo, ele só é covarde de resolver aquilo que ele sabe que ele tem que resolver, irmãos. Uma pessoa que não perdoa, as orações dela são interrompidas diante de Deus. Uma pessoa que não perdoa o outro, não pode ser perdoada por Deus. Meu irmão, se Deus me perdoou, eu tenho que perdoar os outros. Eu não tenho escolha. As águas frescas do Espírito Santo não estão disponíveis para quem não perdoa, irmãos. Sabe, muitas das vezes nós queremos que familiares se convertam, amigos aceitem Jesus, pessoas encontrem o Evangelho, mas não é com Jesus te ama que eles vão se converter. É com eu te perdoo, tá tudo bem, me dá um abraço, eu te amo. É ali que muitos vão se converter. Porque você está demonstrando o amor que Jesus teve com você, com o outro. Você está sendo o sal da terra, a luz do mundo. Irmãos, outros estão adoecendo, sabe aonde? Na saúde. É comprovado que um coração ressentido, amargurado, a saúde está com um cronômetro ligado para poder adoecer também. As pessoas não estão com saúde, porque o perdão não está em dia. Irmão, resolva suas pendências. Vá e não fique parado. Vá e não deixa para amanhã. Irmão, a gente não tem que deixar para amanhã, a gente só tem hoje. E se essa pessoa mudar, e você nunca mais vê ela? E se ela partir, e você não conseguir resolver a pendência? Existem tantas possibilidades, e nós estamos parando a nossa vida, porque nós queremos ficar assim mesmo. Estamos travados, mas irmão, a partir de hoje, você vai. Alguém ofendeu você? Você vai. Chega de ficar num canto chorando. É hora de ir e resolver. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Jesus é o príncipe da paz. Você acha que se você não for resolver, o príncipe da paz não está indo com você resolver aquela situação? Irmãos, o Evangelho é real. O poder de Deus é verdadeiro para curar relacionamentos, curar casamentos, curar famílias, curar amizades, curar emoções. Ele é o príncipe da paz, e o poder dele é real. Se ele está te ordenando aí, é porque ele mesmo vai resolver, irmãos. Você não precisa duvidar do seu Senhor. Mas o nosso segundo ponto, de uma base que nós temos que ter muito bem entendida na nossa consciência, quando alguém pecar contra nós, é que o seu objetivo é ganhar seu irmão, e não a discussão. O que vai dizer o texto? É que se você for falar com seu irmão, e se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Jesus não disse assim, se você for com ele, eu vou fazer você ganhar a discussão. Não, olha aqui, eu vou te dar razão, agora você vai estar certa em todas as brigas. As pessoas vão ter que falar assim, olha, realmente você estava certa, me desculpa. Não, não é isso que Jesus te prometeu, irmãos. Nós estamos numa guerra. E sabe como é que se vence guerra? Os soldados só vencem guerra se eles alcançam o objetivo que o general deu. O soldado na guerra, ele não ganhou se ele matou muitos soldados inimigos, se ele conseguiu aquilo que ele imaginava que era o objetivo. Não, o soldado só ganha a guerra. O exército só é vitorioso se o objetivo, o comando do general foi ouvido. Irmão, quando você entrar numa discussão, sabe qual que é o objetivo do seu general, que é Cristo? Não é ter a razão, é sair daquela discussão, você podendo falar assim, olha aqui Jesus, o coração do meu irmão está na minha mão, olha aqui Jesus, eu ganhei ele, a gente terminou um ao outro falando que a gente se ama. Jesus, ele não te chamou, irmão, para ganhar debate, ele te chamou para ganhar almas. Ele não se importa se você tem a razão ou não. Sabe, irmãos, porque no nosso relacionamento com Deus, nós não tínhamos razão alguma. E Ele anulou tudo. Nos nossos relacionamentos, às vezes, nós vamos ter que ceder, mesmo estando certos. Mas a gente prefere ter paz do que ter razão. Irmão, o preço de sempre ter razão é muito salgado. Porque você vai sempre ter razão, mas você nunca vai ter paz. O que você tem escolhido? Porque assim, cara, olha, não vale a pena. É muito melhor ter paz. Poder deitar a cabeça à noite. E sabe, você não tem pendência. Você fez tudo. Você podia estar certo.
mas você saiu mais certo, porque você não se importou em ser o dono do universo e o dono da razão. Isso é o comando de Jesus para você, irmãos. Teve um cara na Bíblia que ele passou por algo muito parecido. Uma pessoa que ela sempre quer ter a razão, mas nunca ter a paz, sabe o que ela vai sempre fazer? Ela vai explodir, ela vai levantar o tom de voz, ela não vai encarar uma conversa como uma conversa. Conversas parecem assim, que está tendo uma agressão. Ela vai explodir, vai criar muitas situações. E teve um cara na Bíblia que ele passou por isso. Foi o homem mais paciente da terra, chama-se Moisés. Realmente, Moisés ele estava muito estressado. Ele estava liderando um povo que estava estressando ele, estava perturbando o Senhor. Mas Deus deu um objetivo para ele. O general que é Cristo falou assim: Moisés, você vai encostar na rocha. Eu não quero ver você explodindo não, é para encostar. Moisés ficou nervosinho, igual nós fazemos. Ele pegou o cajado e bateu na pedra. Acabou, até aconteceu um milagre, saiu a água. Mas depois Deus falou assim: Moisés, sobe aqui no monte. Na hora que ele subiu, ele viu a terra prometida. Ele falou assim: você não entra nessa terra. E Moisés tentou barganhar com Deus, falou: Deus, deixa eu ir. Não, porque você explodiu e bateu na rocha. Irmãos, será que nós temos perdido muitas terras prometidas de Deus, porque temos explodido a cada discussão, e estamos mais importando com o nosso ego, em sempre ter a razão, do que ter paz? Porque Deus, Ele tem uma terra que emana leite e mel para você. Uma terra que chama-se: a minha paz eu vos dou, e ninguém pode tirar essa paz de você. Meu irmão, mas nós temos abrido mão dessa paz. Nós vemos essa terra, a gente só olha, mas nós não entramos. Nós estamos aqui e ouvimos cultos falando sobre paz, sobre alegria, mas não experimentamos, porque estamos explodindo com tudo. Estamos reativos. Qualquer coisa a gente já liga aqui, o pisca-alerta já está aqui no modo falou, eu falo de volta. Irmão, não, no nome de Jesus. Jesus te chamou para ser alguém manso. O Espírito de Deus é um espírito de domínio próprio. Ele te dá mansidão, é para você ser humilde como Ele é humilde. Irmão, será que nós não temos perdido portas de Deus na nossa vida por isso? Porque queremos sempre ter razão? Eu digo isso em empregos, eu digo isso em relacionamentos, eu digo isso em amizades, eu digo isso em oportunidades, porque preferimos ter razão do que ter terra prometida. É mais importante para nós. O nosso ego grita mais alto. Irmão, Deus quer que a partir de hoje, a primeira coisa que vai acontecer, quando alguém te ofender, você vai falar assim: ó, eu quero sair daqui com o seu coração. Eu quero estar com o seu coração na mão. Esses dias para trás, eu passei por uma situação que foi o seguinte: eu tive uma discussão com alguém. A gente tinha 2 pontos de vista diferentes. E não é a minha namorada que está aqui, glória a Deus. Eu já aproveitei a deixa aqui já para poder isso, filma ela aí, glória a Deus pela vida dela. Olha lá, aquela florzinha ali, fui eu que dei para ela, ali na orelha. Lá. Eu cuido muito bem, gente, meu Deus do céu. Mas enfim, não foi com ela. Não foi com ela. O que aconteceu? Eu tive uma discussão, e assim, era coisa simples. Os dois tinham pontos de vista diferentes, numa mesma situação. E eu estava indo pregar 4 vezes. E eu tinha que resolver aquilo, porque eu não estava sentindo paz. Não, peraí, como é que eu vou ir pregar o evangelho se eu não resolver com o meu irmão? Não, peraí, tem alguma coisa errada. Eu estava discutindo com a pessoa, só que, embora o problema fosse simples, nós não chegávamos numa resolução. E o Espírito Santo começou a berrar assim dentro de mim: ajoelha na frente da pessoa. Eu relutei um pouquinho assim, eu falei: não, eu não vou. Mas tem uma hora que, meu irmão, você sempre vai perder na queda de braço com Jesus. Eu ajoelhei na frente da pessoa, eu só falei assim: ó, deixa eu te falar. A palavra de Deus vai dizer em Efésios: não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Eu quero te falar que a culpa é minha, me perdoa. Eu te amo, eu só quero sair daqui resolvido. Está tudo certo, eu acho que vão abrir mão, descarta tudo que eu falei, só vão ficar resolvido. Essas 3, 4 frases que eu falei de joelho, valeu mais do que tudo que a gente tinha conversado. E a gente saiu dali no só love, estava tudo certo. Irmão, você ajoelharia diante de alguém para mostrar assim: olha, eu não sou nada. Eu quero sair daqui com seu coração na mão. Eu quero ganhar em você.
Jesus me chamou foi para ganhar seu coração, eu estou errado, deixa eu me ajoelhar, está tudo certo. Vamos ficar em paz. Eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha esposa, eu te amo, meu marido, eu te amo, meu filho, eu te amo, minha mãe, eu te amo, meu pai, eu te amo, meu amigo, eu te amo, meu irmão, está tudo certo, vamos esquecer. Você é mais importante para mim do que a razão, irmãos. Jesus te chamou para ter esse coração. Então, o seu objetivo é ganhar seu irmão e não a discussão. A nossa terceira e última base que eu quero deixar aqui, que depois nós vamos partir para alguns pontos sobre como agir na prática, é: nunca desista da paz. Pode não ter resolvido agora, mas não desista. O que Jesus vai dizer durante todos os versos é: vá a sós com seu irmão. Se ele não ouvir, leve 2 ou 3. Se ele não ouvir, conte à igreja. Meu irmão, pode não ter resolvido agora, mas Jesus possui um plano além. Tem uma outra etapa, Ele quer que você mude a estratégia, mas nunca desista da paz. Sabe por que eu falo isso? Porque desistir da paz é cometer um atentado contra si mesmo. É você se auto-sabotar. Você fala: não, olha, eu vou empurrar esse problema aqui com a barriga, e não resolveu agora mesmo, eu vou largar para lá. Meu irmão, é você cometer um atentado contra você mesmo. Porque você sabe que você só quer a paz. Não tem esforços que possam ser medidos do que a preciosa paz. Martinho Lutero vai dizer: olha, se te custa a sua paz, te custa caro demais. Não desista. Você sabe que vale a pena. Nunca desista. Com esses 3 pontos em mente, que você nunca vai ficar parado, você vá no seu irmão, que você vai ganhar o seu irmão e não a discussão, e nunca desistir da paz. Agora eu quero falar com você sobre como agir na prática, com essa pessoa. Como que você vai agir no cotidiano e no dia a dia. Vê comigo o verso 15 de novo, novamente. O verso 15 vai dizer o seguinte: se o seu irmão pecar contra você, vá aí a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. A primeira parte prática, depois dessas bases que nós lançamos, é que você tem que tratar no particular a primeiro momento. Irmão, a primeira coisa que o Senhor vai nos dizer é que nós temos que procurar quem nos ofendeu. Veja que essa lógica é muito importante. O ofendido procura o ofensor. Isso deve ser feito no particular. Muitas das vezes, quem falou algo não vai perceber o peso da palavra que ela falou com você. Mas quem sentiu aquilo, se sentiu ofendido. Por isso, o ofendido tem que procurar. Pode acontecer o contrário? Sim. Mas a ordem normal é: peraí, eu fiquei meio assim com o que fulano falou. É você que tem que procurar o fulano. Porque talvez ele nem percebeu. Ou talvez ele só está varrendo para debaixo do tapete. Mas, irmão, você tem que deixar em off a primeiro momento. Porque assim, quando as coisas surgirem, problemas, situações acontecerem, a primeira iniciativa sua é não contar para os outros. Muitas das vezes nós temos uma lógica muito contrária, sabe? Nós temos um problema com alguém, teve alguma discussão, alguma faísca, algum atrito. E sabe o que nós fazemos? Nós queremos falar para Deus e o mundo antes de falar com aquela pessoa. Mas a ordem de Jesus é muito expressa: vá a sós com ele. Só você e ele. Não envolve ninguém. Você dá conta de resolver? Então vai só você e ele. Irmão, você é adulto que está me ouvindo. Você tem condições plenas de chamar alguém olho no olho, na frente, e falar assim: olha, amigo, deixa eu te falar. Olha, aquilo ali que eu falei, eu não falei certo não, e tal. Está rolando uns telefones sem fio por aí. Eu te peço, me perdoa. Aquilo lá não é verdade, isso daqui é verdade, isso daqui não é. Estou sendo honesto com você. Mas te peço também, eu fiquei muito chateado com isso daqui. Irmão, você é adulto. Você dá conta de resolver isso no particular. Você não tem que, a primeiro momento, contar para todo mundo. A primeira pessoa que você tem que contar é quem te ofendeu. Essa é a primeira pessoa que você tem que falar: irmão, eu não estou te falando que você não pode pedir ajuda dos outros. Eu estou te falando que tem uma grande diferença entre você contar um problema que você teve com alguém para outras pessoas, para pedir ajuda, ou para contar só por contar. Ah não, eu tive um problema com fulano. Ah, beleza, mas e aí, o que eu tenho a ver com isso? Ah não, estou só te contando. Mas você falou com o fulano? Não. Ah, então, meu Deus do céu.
A primeiro momento, envolva a menor quantidade de gente possível, irmão. Isso é ter zelo. Sabe por quê? Nós muitas vezes não temos zelo com cada discussão que nós temos. Cada palavra que nós soltamos, ela tem poder. E ela tem muito poder. E nós queremos envolver muitas pessoas. Parece que o problema ele fica mais gostoso para algumas pessoas, quanto mais gente envolver. Envolveu os amigos, aí envolveu gente da igreja, aí envolveu a família, aí ficou melhor. Mas a primeiro momento, você tem que tratar no particular, irmão. Não dói você chamar alguém e falar, olha, eu quero falar com você. E o poder disso é tão sobrenatural, que o que Jesus vai falar é, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. Irmão, olha para mim, se nós simplesmente chamarmos as pessoas que temos problema, nisso daqui, ó, os nossos problemas somem. Simples. Chamou a pessoa em particular, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, acabou o problema inteiro. Mas aí nós postergamos, adiamos, envolvemos cada vez mais gente que não é necessário, aumentamos o problema. Você não quer um estalar de dedos, de chamar para tratar no particular e resolveu tudo, irmão? Se alguém te ofender, fala assim, fulano, vem cá. Você já tem talvez na sua mente aí, o nome de alguém. É essa pessoa que você vai mandar mensagem acabando o culto aqui agora. E não dói mandar mensagem não. Não dói falar no WhatsApp assim, olha, vem cá, eu precisava muito conversar com você. Vem cá, eu preciso resolver algumas pendências no meu coração. Vem cá, eu te amo muito, eu quero falar com você. Irmão, você vai chamar no particular. Envolve a menor quantidade de gente possível. Se preciso, você vai chamar ajuda. Mas nós vamos falar disso aqui agora. O segundo momento que Jesus vai nos trazer aqui, é no verso 16, que vai falar, mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmado pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aqui o Senhor Jesus, ele vai citar uma citação do Velho Testamento, de Deuteronômio 19, verso 15, onde ali na lei de Moisés, nós tínhamos o trabalho das testemunhas. Ali, quando se tinha um caso, chamava-se 2 ou 3 testemunhas, porque isso traria 2 coisas para aquele atrito que rolou entre 2 pessoas. Primeiro, seriedade. Porque, irmãos, muitas das vezes, você vai fazer a primeira parte que nós estamos falando aqui, de chamar alguém no particular. Mas sabe o que vai acontecer às vezes? Essa pessoa não vai te levar tão a sério não. Parece que ela vai ser parcial quanto a você especificamente. Se você chamar, ela vai falar assim, não, isso daí é coisa boba demais. A primeira parte da necessidade das testemunhas era trazer seriedade ao caso. Mas a segunda também era trazer uma veracidade dos fatos. Quando as testemunhas iam ao caso, elas sabiam, olha, fulano está certo, fulano está errado por causa disso, disso e disso. Elas chegavam totalmente imparciais para poder entender aquela história como espectadores externos. Porque, irmão, é muito fácil você chamar um amigo seu, por exemplo, que já é do seu lado, para poder tratar uma questão. Mas agora, essas testemunhas chegavam no caso, não, beleza, está tudo certo, vamos ser imparcial e vamos trazer seriedade. E ali, mediante essas 2 ou 3 pessoas, trazia-se a seriedade e a veracidade necessária. Mas nós também vemos algumas coisas. Essa palavra testemunhas é a palavra grega utilizada aqui no Novo Testamento, mártires, que literalmente em português significa mártires ou testemunhas. Essa palavra também é utilizada em Atos capítulo 1, verso 8, onde o próprio Senhor Jesus vai falar com os apóstolos assim, olha, porque vocês serão minhas testemunhas, meus mártires, e vocês vão ser isso, meus testemunhas, meus mártires, quando descer o Espírito Santo e vocês forem revestidos de poder. Irmãos, o que nós precisamos entender a respeito dessas 2 ou 3 pessoas que você tem que chamar, que é o nosso segundo ponto, é que esses têm que ser cristãos maduros. Você tem que chamar crentes cheios do Espírito Santo. Testemunhas estão completamente ligados a cristãos que são uma referência em serem cheios do Espírito Santo e em renunciarem à própria vida. Eles abandonam tudo isso em favor do Senhor. Irmão, deixa eu te perguntar, você tem alguém que te acompanha? Você é acompanhado por um cristão maduro? Você tem alguém que você pode contar com essa pessoa quando as coisas apertarem? Porque, irmãos, nós precisamos ter alguém. Você tem um pastor que te lidera? Você tem alguém que você pode contar na hora que o mundo está caindo do seu lado?
E uma pergunta ainda que a mais que eu te faço: você tem sido esse cristão que as pessoas veem em você um referencial de maturidade para resolver atritos entre duas pessoas? Irmãos, as pessoas no particular às vezes não vão nos ouvir, mas é nosso trabalho, dever e responsabilidade termos crentes cheios do Espírito Santo para poder contar. Pessoas que são referências, que são apaziguadores, são embaixadores do príncipe da paz nessa terra. Essa é a nossa função. Nosso segundo ponto é: se não resolver no particular, chame 2 ou 3. Mas a terceiro, o verso 17 vai dizer: se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Irmão, terceiro ponto, a medida mais extrema é que se no particular não funcionou, se com 2 ou 3 cristãos maduros não funcionou, você vai contar para a igreja. Algo que se perdeu muito na nossa era cristã é, sabe o quê? A disciplina na igreja. Trata-se como algo que não deve ser falado. Mas no mesmo texto, no verso 19, Jesus vai falar assim: porque onde 2 ou 3 estiverem, ali eu estou com eles. Esse verso, ele está ligado ao contexto imediato, que é sobre disciplina na igreja. Esse verso também se estende à nossa reunião de culto, sim, mas primeiramente Jesus está falando que se você chamar 2 ou 3 irmãos para repreender alguém que ofendeu um outro, Jesus está ali disciplinando aquele irmão junto de vocês. Irmão, Jesus estabeleceu igreja. Igreja é simplesmente o seguinte: eu e você aqui na terra, aliviando os fardos uns dos outros até chegarmos no céu. Igreja é importantíssimo, e disciplina na igreja é algo necessário, porque é o próprio Senhor Jesus se manifestando na igreja quando alguém é disciplinado. É nesse lugar de a pessoa levar realmente essa coisa a sério. Opa, eu estou de banco, eu estou de disciplina, que ali ela fala: não, a situação é sério mesmo, me perdoa, me desculpa. Irmão, você tem que tratar junto da sua igreja. E que igreja que você está plantado? Que igreja que você não só frequenta, mas é ativo? Quem são os líderes que, se você falhar, eles têm autoridade para te disciplinar? E não só isso, você poderia muito bem passar uma situação que o outro precisa ser disciplinado. E aí, quem que te acompanha? Você tem que contar, irmão, como a igreja, e a disciplina é algo importantíssimo, porque vai chegar nesse ponto, que tem que contar para pastores e líderes, e essa pessoa vai ter que ser repreendida. Mas o nosso último ponto, que eu quero falar com você, é o resto do verso 17, que vai dizer: se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Nosso último ponto, e aqui nós vamos partir para a nossa conclusão, é: trate como alguém que você anseia a conversão. Irmãos, esse texto daqui, ele é muito mal compreendido. Jesus, ele não está falando que você vai agora menosprezar a pessoa e largar ela para lá e falar: não, essa pessoa não é digna da minha atenção não, vou deixar ela para lá e resolver a minha vida. Não é isso que Jesus está falando. Sabe por quê? Porque a gente tem que lembrar que quem está escrevendo esse texto é um ex-pecador e publicano, Mateus. E Jesus fala para tratar quem não conseguiu resolver com você no particular, com 2 ou 3 pessoas, e nem mesmo com a igreja, você agora tratar como um publicano ou um pecador. Mas como que Jesus tratou publicanos e pecadores? Sabe como? Tendo um encontro com eles. Irmãos, às vezes, olha, você está na sua casa e você tem um marido que não é convertido. Você tem uma esposa que não é crente. Você tem familiares que não são cristãos. E todas as outras etapas você tentou fazer, mas você não chegou num lugar nenhum. E sabe o que você tem que fazer agora? Tratar eles assim como Jesus tratou Mateus, que é falar assim: eu quero mostrar Jesus para ele. Eu quero que ele tenha um entendimento do evangelho. Eu quero que ele se converta dos seus pecados, porque eu vou orar para ele alcançar a salvação, embora ele esteja perturbando a minha vida. E você só vai ter paz quando essa conversão acontecer. E esse discernimento é importante. Senão nós vamos martelar em teclas que nunca chegarão num consenso. Você estará sempre discutindo com aquela pessoa da sua família e nunca chega numa resposta. Mas a resposta é muito simples: fulano não é crente. O que você tem que fazer então não é tocar naquele assunto, é tocar na salvação dele, é tocar em onde que ele vai passar a eternidade, é querer apresentar Jesus, é de alguma forma mostrar o evangelho, talvez não com palavras, mas com o perdão em ação. A pessoa está errada, mas você vai falar: olha, eu te perdoo,
E assim você está plantando sementes para conversão. Você vai ansiar para essa pessoa ter um encontro com o Senhor Jesus. Se coloca de pé no seu lugar. O Senhor Jesus, Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. E como príncipe da paz, Ele nos deu o Espírito Santo dEle. Esse Espírito, Ele selou você. E esse poder do próprio Senhor Jesus habita em você, para você resolver os seus problemas. Você não vai resolver os seus problemas porque você é bom demais. Você não vai resolver os seus problemas porque você tem muito jeito com pessoas. Só tem uma força que vai poder trazer paz aonde está o caos. É a força do Espírito Santo de Deus. Irmãos, nós não vamos conseguir perdoar. Nós não vamos conseguir ser livres de cada rancor que tem no nosso coração. Essa é uma tarde de nós analisarmos o nosso coração. É uma tarde de nós olharmos, será que no fundo tem alguém que eu tenho ressentimento? Irmãos, uma pessoa que não recebeu o perdão de Deus, ela não está apta para perdoar o outro. Talvez a sua casa hoje, ela vive numa zona de guerra. Ela vive num conflito. Que você fala, olha, eu queria que aqui tivesse paz. Só tem um jeito, é se o príncipe da paz entrar nessa casa. E é você, esse canal que ele quer entrar. É a partir de você que Ele quer habitar. Ele quer morar em você hoje. E a paz que excede todo o entendimento vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quando você receber o perdão do céu em Cristo, você vai poder olhar para o outro e falar, você errou, mas eu também errei com Ele, mas Ele me perdoou. Eu te perdoo. Irmãos, Deus hoje quer perdoar os seus pecados. Ele quer escrever o seu nome no livro da vida. Ele quer fazer com que você tenha paz com Deus. Você não é mais agora um inimigo de Deus. Você agora é o alvo do amor, da graciosa paz do Espírito Santo. E Ele vai estar com você até a volta do Senhor Jesus. Jesus quer te dar perdão e paz. Ele tira todo o passado de rejeição. Ele sara as suas feridas. E Ele quer te levar para casa.